Meus caros conservadores, meus caros brasileiros, agradeço ter sido convidado para dirigir algumas palavras nesse segundo Congresso Conservador do Brasil. O tema que me deram para desenvolver seria sobre as liberdades. De fato, nós estamos num período na nossa história muito interessante. Nunca se falou tanto em liberdade e nunca as nossas liberdades foram tão limitadas, tão tolhidas. O tema é interessante também porque nós estamos vivendo um momento histórico único. No mundo inteiro, com a falência da grande mídia, com as redes sociais, pessoas não estão mais fixando nos jornais, nas televisões, mas nessas redes em que cada um, os grupos vão falando, apresentando, e há um certo desabafo da juventude, sobretudo, nessas redes sociais. A grande mudança que nós tivemos aqui no Brasil foi exatamente que, com isso, nas últimas eleições, os conservadores venceram. O Brasil, de fato, efetivamente, sempre foi conservador. Ele nunca foi um país de esquerda, nunca foi um país revolucionário. Por mais que tentassem criar um clima de revolução social e luta de classes, nunca conseguiram. Por mais que tentassem criar problemas raciais, nunca conseguiram. Por quê? Porque a alma do brasileiro é conservadora. Há pesquisas já bem antigas, de uns 10, 15 anos atrás, que mostram, já umas 10 anos atrás, talvez, muito interessantes, muito reveladoras dessa realidade. Uma é a questão da reforma agrária. Sempre tentaram impor a reforma agrária. Por que eles queriam impor? Porque esses partidos de esquerda, que tinham subido por causa da mídia, da propaganda, etc., são igualitários, são esquerdistas, são vermelhos. Eles têm uma agenda de um processo que leva para o comunismo. Assim foram os vários regimes anteriores, sempre uma agenda de esquerda. Apesar disso, nunca conseguiram criar um clima de revolta entre os empregados das fazendas. Não há caso de uma fazenda que tenha sido invadida e que os invasores tenham oferecido para os empregados uma parte da fazenda em que os empregados tenham tomado partido dos invasores. Sempre tomam partido dos proprietários. Houve outra pesquisa, há uns talvez 8 anos, não recordo, da revista Isto É, feita pela Fundação Perseu Abramo, do PT. O título da reportagem na Isto É, uma reportagem de capa, era surpresa. A juventude brasileira é careta. Em todos os pontos, as respostas dos jovens eram conservadoras. Eram a favor da família, eram a favor da propriedade, eram a favor da livre iniciativa, eram a favor a maioria a favor do serviço militar obrigatório, e uma série de pontos que seriam um pouco longos por aqui. Mas mostra que havia um Brasil conservador, um Brasil profundo, um Brasil real, que não correspondia ao que a mídia apresentava. E o que nós vimos recentemente no Brasil foi uma grande mudança, porque com as redes sociais, esse Brasil real, esse Brasil profundo, se manifestou. E a grande mídia tradicional perdeu sua importância. Por mais que nós vemos atualmente nesse governo. Esse governo resultou exatamente que ele soube interpretar esse mal-estar dos brasileiros com essa seita vermelha que nos estava levando para um regime marxista. Quando o atual candidato, presidente Bolsonaro, apresenta como lema de campanha Brasil acima de tudo e Deus acima dos brasileiros, eu disse, esse aqui venceu. Porque ele soube interpretar essa alma cristã dos brasileiros. Soube interpretar esses sentimentos de uma sociedade harmônica que correspondia à sua própria índole. O brasileiro é bondoso, o brasileiro é afetuoso, o brasileiro é trabalhador, o brasileiro é empreendedor. E o Brasil real agora está se manifestando. Mas a mídias, os políticos da velha guarda, estão fazendo o possível e o impossível para derrubar o governo. É o Brasil virtual. O Brasil da ideia fantasia. O Brasil que não corresponde à nossa índole. E essa mudança é fundamental. E nós temos que sustentar essa mudança. Para explicar a minha posição, eu quero deixar claro esse ponto. Eu não sei pensar fazendo abstração de Deus. Pensar fazendo abstração de Deus é tão absurdo quanto querer
ver fazer a abstração da luz. Deus nos ilumina a nossa fé. No Evangelho já está dito, no Evangelho de São João 8,32, Veritas liberavi vos. A verdade vos liberará. E 14,6 diz Nosso Senhor, eu sou a via veritas et vitam. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é isso que nós temos que saber respeitar. E é esse Brasil que quer voltar às suas vias, quer voltar à verdade, quer voltar à sua vitalidade, que nós temos que defender. Eu faço uma segunda observação. Eu, filosoficamente, sou da corrente realista. Todos sabem, ou a maioria das pessoas sabem, que os filósofos dividem em duas correntes: os realistas e os idealistas. Os realistas são aqueles que veem a realidade como Deus a fez, que estudam essa realidade, amam essa realidade, e a partir disso, com a sua inteligência iluminada pela fé, tinham as conclusões mais elevadas. Assim São Agostinho, São Tomás de Aquino, assim também era o professor Pínico de Oliveira, do qual eu fui discípulo. Graças a Deus, e sou sumamente agradecido ao meu pai também, porque foi meu pai que me indicou e me encaminhou para o professor Pínico de Oliveira. Eu passei toda a minha infância, minha juventude, na fazenda, indo ao colégio todos os dias, mas quando eu vim para São Paulo para entrar na faculdade de Direito, meu pai confiou completamente minha formação filosófica e minha formação católica ao professor Pínico de Oliveira, que era amigo de infância do meu pai, se conheciam desde 11, 12 anos, e sempre se corresponderam. Quando meu pai voltou do exílio, ele passou a ser o principal conselheiro do meu pai. E quando eu vim para a fazenda, quando eu vim para São Paulo, ele me encaminhou ao grupo do Dr. Plínio, que passei a frequentar, e com isso eu complemento minha formação ideológica, minha formação filosófica, minha formação religiosa e minha formação militante. Todos sabem, os católicos, existe a igreja triunfante, que nós almas estão no céu, a igreja militante somos nós, estamos nessa terra, e a igreja padecente são as almas que estão no purgatório. Nós somos ministros, nós somos soldados de Cristo. Nós estamos nesse mundo para a glória de Deus. E realizando a glória de Deus, nós realizamos nossa vocação. E nos realizamos dessa forma. Os idealistas são diferentes. Os idealistas são aqueles filósofos que abstraem de Deus, que têm a pretensão de organizar toda a sua vida fazendo a abstração de Deus, organizar o Estado fazendo a abstração de Deus, a partir de falsos dogmas, o principal dos quais é o igualitarismo. Nós vemos a mídia, sempre estão dizendo que o grande problema são as diferenças sociais. Ora, nós afirmamos que essas diferenças sociais são boas. Qual é a doutrina sobre isso? Segundo a realidade, a revelação que está na Sagrada Escritura, nós somos criaturas de Deus. Por sermos criaturas de Deus, nós somos livres e inteligentes. Podemos escolher entre o bem e o mal, podemos fazer diversas escolhas no decorrer da nossa vida. Mas Deus não poderia criar um só homem que refletisse a todas as suas perfeições. Seria metafisicamente impossível. Deus, na sua sabedoria, criou os homens e nós somos iguais na nossa essência, temos uma alma a salvar, as almas são iguais, mas nos acidentes são diferentes. A cada um de nós, ele nos deu uma vocação. Vocação vem exatamente vocare. Deus nos chama a realizar um plano. Não há duas vocações iguais no mundo. Deus, na sua infinita sabedoria, a cada um de nós uma vocação diferente. Como não há dois fios de cabelos iguais, não há duas folhas iguais numa árvore, não há duas vocações iguais. As perfeições de Deus são infinitas e cada um de nós é chamado a refletir, a realizar um aspecto dessas perfeições de Deus. E a beleza da sociedade está exatamente nessa magnífica complementaridade, igualdade essencial, mas de diferenças acidentais, vocações diferentes. Essas diferenças, essas vocações, devem em harmonia, devem ser hierarquicamente organizadas. Essas vocações devem ter diferenças devem ser proporcionais
hierarquizadas, harmônicas e complementares. Na medida que a sociedade realiza os planos de Deus, ela está caminhando por uma perfeição. E esse é o ideal da cristandade. Esse é o ideal que nós queremos. Esse é o ideal que está no fundo da nossa alma. Nós somos chamados a isso. Há um contínuo chamado de Deus para a perfeição. Os idealistas não. Os idealistas são dogmas. Todos os homens são iguais. O grande mal desse mundo são as desigualdades. É preciso acabar com as desigualdades. O ideal seria que todos fossem iguais. Isso é absolutamente falso. Aliás, se todos nós fôssemos iguais, com quem é que eu iria conversar? Essas desigualdades são exatamente como as desigualdades são como as nossas na música. Elas são harmônicas, são hierarquizadas, são proporcionais e são complementares. Dá uma sinfonia. E a grande sinfonia de Deus se realiza na medida que cada um de nós realiza sua vocação. O papel do Estado é, sobretudo, nesse mundo, na sociedade temporal, criar as condições ótimas que estimule a todos e cada um para realizar sua vocação. Assim como o papel do pai é encaminhar cada filho para que ele possa estudar, se preparar para a vida e realizar aquela vocação que eles têm, assim também vale para uma região, uma nação e vale para o conjunto do mundo. A beleza está nessas igualdades, está nessas complementaridades, está nesse procurar refletir as veras perfeições de Deus, que é o conjunto das vocações. Não há duas vocações, uma igual à outra. Por isso não há nenhuma razão para uma pessoa invejar ao próximo. Porque na medida que nós realizamos nossa vocação, nós seremos superiores a todos os outros. E nós devemos saber admirar no nosso próximo quais são as qualidades que Deus lhe deu e quais são as qualidades que eu não tenho. Por exemplo, eu não sei tocar música, eu só sei tocar em discos, etc. Mas gosto muito da música. Eu admiro muito Mozart, Bach, Vivaldi, esses músicos clássicos. Então, isso na medida que eu admiro, eu assimilo essas perfeições. Eu adquiro essas perfeições. A admiração é a porta da alma. Portanto, nós somos a favor dessas complementaridades. E somos também a favor da santa liberdade dos filhos de Deus. Quem soube resumir magnificamente essa realidade foi um chefe de Estado sul-americano do Equador, García Moreno. E foi o período áureo do Equador, e o Equador, no tempo de García Moreno, no século XIX, García Moreno tinha como lema de governo liberdade para tudo e para todos, menos os maus malfeitores. A liberdade, hoje, eles confundem a liberdade com libertinagem, com os tais libertários que acham que não deve haver leis. Nós somos a favor de que haja leis. Para que você entenda essa verdade, preciso recordar que todo homem tem 3 potências de alma: a inteligência, a vontade e a sensibilidade. A inteligência, iluminada pela fé, pela correspondência à graça de Deus, orienta a vontade que deve dominar a sensibilidade. Nós temos que ver, segundo a doutrina, está na Sagrada Escritura, e todo homem foi maculado pelo pecado original. E mas entretanto nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. Nossa vida é uma contínua escolha entre o bem e o mal, entre a virtude e o erro, entre o deixar-se dominar pela sensibilidade e deixar-se iluminar pela inteligência. Por exemplo, toco o despertador, se por preguiça eu fico na cama, eu estou cedendo, estou escravizando a sensibilidade. A imoralidade é isso. Nós temos o livre-arbítrio. Quanto maior a facilidade de ver e escolher aquilo que é conforme a razão e a ordem, tanto maior será a nossa liberdade. Essa verdade é racionalmente demonstrável. Há um ponto a mais a acrescentar, que é, aliás, a dogma da Igreja, o ponto da graça suficiente. Todos são iluminados pela fé, todos são iluminados pela graça, para escolher entre o bem e o mal. Quer seja um índio, quer seja um
um professor universitário, ele tem essa liberdade, ele pode escolher, e ele não dá pela fé para escolher o bem e evitar o mal. Isso está na natureza do homem, está na hora natural das coisas. Se nós formos no próprio reino animal, no próprio reino vegetal, se observa isso. Por exemplo, nas plantas, há um fenômeno interessante que é o heliocentrismo. Elas tendem à procura do sol. Os animais sabem o que lhes convém e o que não lhes convém. Eles não são racionais, mas têm o instinto. Eu dou sempre um exemplo pitoresco, que é o que explica que um cachorro, um grande, um dogo alemão, digamos, desse tamanho, vê uma cobra pequenina, um pouco maior que uma minhoca, e sai espavorido. E o que explica que um cachorrinho, um lubi de madame, vê um touro e late para o touro? Quem é que ensinou para o cachorro que a cobra é venenosa e perigosa? Está na sua natureza. Foi Deus que pôs isso no seu instinto. Assim como existe isso na natureza, com muito mais perfeição, isso existe para o homem. Ele tem não só escrito na sua alma a lei natural, segundo São Paulo, é a lei escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Ele sabe o que deve fazer, o que não deve fazer, porque uma criança pequenina, quando começa a usar a razão, se mente para a mãe, fica vermelha, sem vergonha. Assim também no homem. Nós temos uma lei natural, e depois nós temos Deus, na sua sabedoria, nos deu 10 mandamentos da lei de Deus. Deu a Moisés no Alto Monte Sinai. Mas que são uma explicitação dessa lei natural, do que é bom, o que é errado, qual é a finalidade da nossa vida. Os primeiros 3 mandamentos têm relação diretamente com a glória de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de Deus em vão, e cumprir dias de festa e guarda, preceitos. Os outros são com relação aos homens. Honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não pecar contra a castidade, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, etc. São 10 mandamentos. Isso ordena a vida das pessoas. Nós temos a lei positiva, quer seja em ordem eclesiástica, quer seja na ordem civil. É uma ordenação da sociedade em função dessas leis e a derivação desses 10 mandamentos e da ordem natural. Por isso deve haver polícia, por isso deve haver leis de herança, por isso deve haver uma série de outras leis. Mas um outro princípio interessante também, que é muito caro aos conservadores, e que quem estuda direito aprende esse princípio logo nas primeiras aulas. Plurima lex, pessima res publica. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. Deve ser apenas o que seja essencial para a vida na sociedade, para o culto de Deus, para a vida religiosa e para a vida na sociedade civil. Portanto, eu volto à liberdade. A verdadeira liberdade não é fazer-se o que se bem entende, mas é adaptar-se voluntariamente à boa ordem estabelecida por Deus, aos 10 mandamentos, às leis feitas com uma dedução dos 10 mandamentos, tanto na ordem eclesiástica quanto na ordem civil. Por exemplo, eu não posso ceder aos meus instintos e bater no meu próximo, não posso roubar, não posso fazer propaganda do erro, não posso fazer propaganda da imoralidade, não posso... Isso já fazer propaganda da imoralidade já seria libertinagem. Por exemplo, eu não espero permitir que esse corpo pegue um outdoor sugerindo o assassinato do presidente da República. Não está limitando a liberdade. Não. Eu estou garantindo as liberdades. Eu não posso pegar outdoors que objetivamente são um pecado, que convidam ao pecado, que ensinam o pecado. Isso não é liberdade. Isso é para garantir as liberdades da sociedade. Não posso permitir, já seria libertinagem. Eu não posso fazer propaganda da droga, não posso fazer propaganda do erro, não posso fazer propaganda da revolta contra a autoridade legítima. Com muito mais razão, eu não posso fazer propaganda de tudo aquilo que seja pecaminoso. Quanto mais a sociedade for virtuosa, tanto mais a liberdade haverá
Tanto quanto mais a cidade for pecaminosa, tanto mais a sociedade será um caos. Vou comparar, fazendo duas comparações. Uma procissão, um dia santo. São no máximo 2 ou 3 guardas para ordenar o trânsito. Não mais que isso. Não há nenhum crime. As próprias manifestações que houve por causa dessa mudança aqui no Brasil. Essas manifestações todas que houve recentemente, que foi essa grande mudança no Brasil, começaram quando os black blocs, os esquerdistas, para apressar o processo revolucionário, começaram a organizar protestos por causa de 20 centavos na passagem de ônibus. Aí houve bomba na Paulista, houve toda espécie de caos, correrias, prisões, quebra-quebras, etc. Aquilo agrediu a sensibilidade dos brasileiros. No Brasil inteiro, os brasileiros começaram a sair nas ruas para manifestar-se contra essa agenda vermelha, contra essa libertinagem. Em 2015 foi aquela grande manifestação da Avenida Paulista. Segundo dados da polícia, tinha bem mais de 1 milhão de pessoas. Não houve um crime, não houve um assalto, não houve uma briga. Por quê? Porque é uma manifestação das pessoas que queriam bem. Numa procissão, não há crimes. Numa festa de carnaval, é bem diferente. Certas passeatas que realizam aqui em São Paulo, a favor de algo que é a meu ver, um horror. Todos devem estar entendendo o que eu estou dizendo. O que tem de ambulatório, polícia, divisões, etc., e ter mal entendidos, é um horror. Sempre alguns acabam hospitalizados, há tiros e toda espécie de caos. Porque uns procuram a virtude, o outro quer a libertinagem. Eu não posso fazer propaganda disso. Aliás, hoje, por causa da agenda esquerda, nós estamos muito limitados nas nossas liberdades. Por exemplo, há certas coisas, entendo o que eu quero dizer, que está nas Sagradas Escrituras, está nas Epístolas de São Paulo, que se eu repetir isso na imprensa, eu vou preso, ou pelo menos ter uma sanção. Nós não temos mais, pela lei, são heranças de governos anteriores, há uma série de limitações nas nossas liberdades que nós não podemos aceitar. Porque se eu não tenho o direito de dizer o que está na Sagrada Escritura, defendemos os valores religiosos que resultam da revelação, é um verdadeiro absurdo, é uma limitação brutal das nossas liberdades. A autoridade, pelo fato de mandar, de ordenar, não viola a liberdade, mas a protege. A polícia, por exemplo, uma justiça, o nome de que ela é justa, protege. Nunca se falou tanto em liberdade, nunca houve tantas restrições à santa liberdade dos filhos de Deus. O laicismo atual é uma aberração, porque o laicismo tem a pretensão de organizar o Estado, de organizar a sociedade, fazendo a abstração de Deus. E nós vemos os legisladores, por causa desse estado de espírito, se julgam no direito de legislar sobre absolutamente tudo. Se tirar Deus do panorama, se tira esse absoluto panorama, que é o ponto ordinativo de toda a sociedade, todo pensamento humano, inevitavelmente cai no caos e tende para a tirania. Porque os legisladores julgam que podem legislar sobre absolutamente tudo. Não levam em consideração a verdade. Aliás, nós estamos vendo isso, infelizmente, nessa CPI da pandemia, que não tem nenhuma, que não é uma CPI para acabar com a pandemia, mas uma CPI que tem o objetivo claro, que é derrubar o atual estado de coisas. Basta ver os interrogatórios, o verdadeiro Tribunal do Povo. Portanto, nós não podemos aceitar isso. O Estado laico tem a pretensão, como abstrair de Deus, abstrair do livre-arbítrio, abstrair da graça, do órgão da graça suficiente. Eles julgam que tudo se resolve com leis. Então, nós temos milhares de leis. Ontem eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa falando a respeito das leis
fiscais. São mais 700 leis fiscais por dia. É impossível cumpri-las. O Brasil já tem mais de 4 milhões de leis fiscais. Leis tributárias. É impossível cumpri-las. Já o Papa Bento XVI diz que hoje nós temos uma expressão textual, ditadura do relativismo. E tem uma expressão que eu gosto muito também, nós não necessitamos de um Estado que regule e controle todas as coisas. O controle deve ser apenas um controle bondoso, afetuoso, para manter as coisas em ordem. Qual é o papel de um pai numa família? Não é estar continuando dizendo sobre meu filho faça isso, faça aquilo, etc. O papel de um pai numa família é muito simples. É estimular as qualidades dos filhos, criar um clima de virtude e inibir as suas más tendências. Se for preciso, inclusive puni-los. Não é mais que isso. Assim também deve ser um governante. Assim também é uma sociedade cristã. Uma sociedade que respeita a lei de Deus, que respeita os mandamentos, etc. Quanto mais respeitar esses pressupostos, mais nós teremos a ordem, mais teremos realizado o bem do Brasil. Peçamos a Deus, portanto, por meio da Santíssima Virgem, que restaure em nossa pátria essa santa liberdade, filhos de Deus. Meus caros conservadores, todos tenham um muito bom congresso.